Tudo bem? Boa noite. Eu me chamo Jéssica. Estarei apresentando o trabalho da análise orçamentária do município de Salvador, juntamente com a Patrícia e com o Tael. Oi pessoal, tudo bem? Vou falar um pouquinho sobre a caracterização do município de Salvador, Bahia. Bem, Salvador fica na zona da mata da região nordeste do Brasil. Ele possui uma área territorial de 693 mil km², sua população estimada é de 2.886.000 pessoas. A densidade demográfica de Salvador é de 3.859 habitantes por quilômetro quadrado. O percentual de escolarização de crianças de 6 a 14 anos é de 95,9% e o índice de analfabetismo é de 4%. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Salvador é de 0,759 pelo censo do IBGE de 2010. Como vocês podem ver pelo gráfico, desde 1991 esse índice vem subindo. Isso é ótimo para o município, pois mostra que o desenvolvimento humano dele está melhorando cada vez mais. Quanto à taxa estimada de homicídios no município de Salvador, de 2007 a 2017, esse número variou de 54,9 a 80,6, isso a cada 100 mil habitantes. Quanto ao índice de mortalidade infantil, Salvador tem 14,56 óbitos por mil nascidos vivos. Como vocês podem observar no gráfico, desde 2006 esse número vem abaixando cada vez mais, mas em alguns anos ele teve uma aumentada, mas nada muito significativo se comparando com o ano de 2006. O PIB per capita do município de Salvador, segundo o IBGE de 2017, é de R$ 21.231. Como vocês podem observar pelo gráfico, desde 2010 esse número vem aumentando bastante. Isso quer dizer que o desenvolvimento econômico do município está melhorando. Quanto às políticas públicas do município de Salvador, eles possuem algumas pautas prioritárias. E com o objetivo de tornar a cidade mais igualitária, desenvolvida e sustentável, eles têm políticas de combate ao racismo, à desigualdade, à LGBTfobia, à violência contra a mulher, além de diversas outras ações a crianças e adolescentes em situação de risco social. Além disso, a saúde, urbanismo e educação também são outras pautas prioritárias para eles. Segundo a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais, as principais atividades econômicas de Salvador são o setor terciário, com um total de 86,53%, a indústria, com um total de 13,38%, e a agropecuária, com um total de 0,084%. Olá, então vamos ver também as receitas realizadas. Como podem ver nesse gráfico aí do lado, né? A gente tem que receitas desde 2005 até 2017 tem tido um crescimento razoável, né? 2005 aqui, embora não seja o tema do trabalho, estava um pouquinho, lá na requinha. 2017, opa, ó, já passou da casa dos 6 milhões. Passou dos 6 milhões já em 2016, né? E a gente vai ver ao longo do trabalho aqui a receita de 2018, 19 e 20. Nesse gráfico aqui do lado, a gente vê a despesa desempenhada. Quanto que foram? Desde 2009, ó, 2009, 13, foi aumentando um pouquinho também. Da mesma forma, né? Uma proporção de já que a forma de que a receita aumenta, a despesa vai aumentar também, né? Afinal de contas, o governo não vai se preocupar em guardar dinheiro só, né? Tem que pegar e investir na população, na cidade. Então, sobre o trabalho, nós vamos fazer uma análise, né, do município de Salvador. Será feita uma análise comparativa dos anos de 2017 a 2020, também uma avaliação crítica e técnica, e os relatórios utilizados para isso vão ser as leis ordinárias, o relatório resumido da execução orçamentária, o relatório de gestão fiscal e entre outras informações que nós coletamos no portal da transparência do município de Salvador e que serão citadas no trabalho. Vamos falar um pouco agora sobre a lei orçamentária anual para verificar a arrecadação dela, né? Durante esses 4 períodos estudados aqui, né, durante os 4 anos estudados, o valor previsto da LOA não foi arrecadado em nenhum dos períodos, né? Aí a gente pode ver que em 2017 foi 88,5%, em 2018 87,9%, 2019 foi um pouco mais, 90%, e em 2020 até junho está em 45%. Né? E, nossa, ficou horrível isso aqui. 45%.
E não foi. O interessante é que lá em Salvador existe um previsto e uma dotação prevista atualizada, né? Eles vão melhorando essa aproximação do quanto é previsto para o final. Então, o que nós usamos aqui foi o previsto inicialmente, não foi o previsto que foi melhorado ou acertado durante o ano. Nesse slide aqui a gente vai ver então as maiores receitas do município, onde entra o ano da arrecadação, o valor que foi feito do montante e a porcentagem relativo ao total de valor arrecadado. Tá? Então, nesse primeiro ano, 2017, nós temos que as transferências intergovernamentais, tanto da União quanto do Estado, somam 42%. Então, aqui vão entrar, por exemplo, a devolução do parte do imposto, como IPVA, né, IPTU, que é a parte que fica, o ICMS, que fica para o Estado. Os impostos municipais aqui, que é o ISS, por exemplo, aquele imposto de intervivos, entra aqui também. As taxas, que são feitas de 4,3%, contribuições sociais e iluminação pública tem um pouquinho também. Aqui, esse item está zerado, transferência de outras instituições públicas, está zerado. Percebe que em 2018 esse item já aparece aqui como um terceiro item, já com 7,8%, porque até 2017 esse item de transferências intergovernamentais englobava esse item aqui também, transferências. E em 2018 já separa, a transferências por si só e as transferências de outras instituições públicas, né? Segregou. E aí separou o valor daqui, que era 42, foi para 34,8 com 7,8. Tá? Mas somando os dois, você vê que ainda tem uma dependência muito grande dessas transferências. Em 2018, a taxa de imposto cresceu um pouquinho, 33,3 e taxas 4,7. Em 2019, as transferências 35 também, impostos 32, 30 um pouquinho, 4,33, transferências 6 ponto alguma coisa, taxas 4,7. E aqui nós temos também 2020 até junho, no máximo abril. Não lembro direitinho desse cara aqui, acho que é junho. Tá? Tinha esses valores aqui também. Não mudou muito em relação aos anos anteriores. Pois é, pelos posts aí nas slides anteriores, a gente viu que o município de Salvador depende de repasse de verbas do Estado da Bahia e da União, sendo que mais de 35% dessa receita do município é dessas fontes. Aí agora é a questão, será que esse número é alto, baixo ou está na média? E esse número a gente vai descobrir olhando um pouco dos municípios apresentados pelos colegas, né? Mas é um número expressivo, né? Ou seja, não é um município autônomo, né? Depende de recursos vindos de outras esferas também. Bom, vamos lá para o ralo agora, né? As despesas inicialmente fixadas. Nós temos em 2017 o previsto de 6 bilhões e um pouquinho, quase nada, 700 milhões. Esses números são sempre muito grandes, né? Os pagas 5 bilhões e 400, um pouquinho, o realizado foi de 81,8%. Né? Já em 2018, o realizado foi de 83%, 2019 84,5%, ou seja, está melhorando o índice do que foi previsto, do que foi efetivamente pago naquele ano fiscal. E em 2020 nós temos até junho 38% das despesas pagas, realizadas. Tá? E dentre as maiores despesas do município, o que eu acho que não vai ser diferente dos outros municípios, né? Talvez na distribuição um pouco de porcentagem, mas deve ser mais ou menos isso aí, né? A primeira com pessoas em cargos sociais, depois vem outras despesas correntes, investimentos e amortização da dívida. Isso aí estão nos 4 períodos estudados, né? Se a gente for olhar em porcentagem, 2017, 2018, 35, 37 para 37 também aqui, mais ou menos, 36, 34, um pouquinho. O que mudou um pouquinho de investimento só foi de 3,1 para 4,7, 6,7. Acho que isso aqui foi o item que mais chamou atenção, né? Saltou aos olhos, assim, para pensar de 3 para 4 para 6 por 7 é razoável, né? Em 2020 está em 3%. Mas é interessante lembrar que a distribuição das despesas não é proporcional ao tempo, ou seja, eu não vou gastar em janeiro 1/12 do que o montante que tenho que gastar. Né? Isso é ilusão. Os valores vão se gastando de acordo com a demanda da carruagem. Então tem momentos que umas coisas vão gastar mais e outras vão gastar um pouco menos. E no final é que tem que chegar nesse valor médio que a gente viu aí. Bom, vamos falar um pouco da classificação funcional dos recursos. Tá?
Onde que efetivamente foram gastos aquela diorama toda? Bom, foi colocado aqui no quadro à esquerda, né, na função, em ordem alfabética, né? Alfabética não, só a numeração deles da função lá, né? Então tem desde legislativa até os encargos especiais. O ano 2017, 18, 19 e 20, né? Mas não tá em ordem aqui nesses quadros por porcentagem, né? Na verdade está em ordem alfabética aqui na frente, que senão a gente ia ficar meio confuso. Era para ser uma seta aqui. Então vamos lá. O que mais chama a atenção aí, a gente vai levar, é os de saúde. O gasto em saúde em 2017 estava em 24,9%, em 2018 24,6%, em 2019 23,4%, em 2020 até abril, se eu não me engano, 26,4%. Tá? O outro item que chama atenção é a educação. Olha, estava em 21,4% em 2017, 20,8% em 2018, 20,3% em 2019 e esse ano está em 17,7%. A porcentagem já é razoável entender, né? Ou seja, está levando para onde que aqueles gastos estão indo. O outro interessante aqui é o urbanismo, importantíssimo, né? Então, olha só, estava em 17,4, 21, 20,8 e 20,1. Aqui teve uma coisa interessante. Olha o que aconteceu durante os anos. Saúde sempre se manteve lá em cima, né? Foi sempre o item que mais gastou e estava bem ali em cima, né? Agora, educação era o segundo item que tinha mais investimentos. Aí em 2018 caiu e foi substituído pelo urbanismo, né? Então, tanto que se a gente olhar os números de urbanismo, eles aumentam ali 21, passa a educação já em 2018 e se mantém em 2019 e 2020, né? Acho que a educação não é tão importante assim pelo jeito, né? Vamos lá, vamos continuar. Daquelas informações de gráfico dos gastos por função, é legal a gente tirar dois gráficos bem legais que pode tirar. Primeiro é esse aqui, é a evolução dos gastos por função por ano. Então percebe que tem uma grande galera aqui embaixo, ó, que fica nesse meião ali embaixo. Sobe, desce um pouquinho, mas não muda muito. Um ou outro aqui mantém, né? Aqui, esse aqui cai um pouquinho, sobe, beleza. Mas olha esses caras aqui, ó. Esses são os mais importantes. Olha o que veio. Eu acho legal esquecer 2020, que é desse período para cá, né? Porque está muito incipiente ainda, era abril, 4 meses só. Vamos olhar, olha só. O primeiro dia de saúde vem caindo, caiu até aqui. Ou seja, vem até aqui. Aqui é 2017, aqui é 2018 e aqui 2019. Opa, caiu. O gasto em educação, é gasto, né? No investimento, né? Pelo amor de Deus, investimento em educação, né? Vamos lá. Estava aqui, chegou em 2018, empatou aqui, 19 já deu uma queda, né? E urbanismo, que estava nesse ponto, a diferença que tinha em relação de porcentagem, não é nem de valores, tá? Porcentagem daqui para a educação. Em 2018 deu um pique, ficou empatado, em 2019 já passou, né? E se a gente for considerar só o ano 2020, né, daqui para cá, ou dali para lá, não sei, depende de como é que está vendo aí, mas olha só a diferença que já estão entre os três aqui, tá? Essa é uma informação interessante de ver. E nesse gráfico, até botei uma fotinha minha aqui botei uma fotinha minha aqui em cima, que olha só, que quando você joga a evolução dos gastos, né, não por ano, mas assim, porcentagem de todos os gastos, nessa ordem numérica, né, da função, de 1 até 28, da porcentagem, olha só, cada cor dessa aqui é um ano. Então eu tenho aqui o gráfico dos gastos espalhados pela função em 2017, 2018, 2019 e 2020. São iguais. Então, o que acontece? Gasta-se, o gasto por função mantém um pouquinho, né? Tá vendo que o urbanismo já mexeu aqui, né? Um ano um pouco mais, o outro um pouco, aqui é menos, aqui já subiu o ano. Educação subiu um pouquinho, desceu, tá vendo? Então, mas se você olhar basicamente o perfil dos gastos, é muito parecido essa curva, né? E aí eu pergunto, não gasta? O perfil dos gastos não muda nunca? É sempre a mesma coisinha? Isso aqui me fez lembrar aquela história do aeroporto de São José, né, que estava no orçamento, e que ninguém sabe porque estava lá, mas estava e continua.
Então, assim, por que o perfil dos gastos é esse? É porque sempre foi. Não tem um orçamento base zero para começar e fazer de novo, verificar se realmente é isso mesmo que vai ser gasto, ou é muito mais fácil a gente gastar baseado no passado, né? E por aí fazer as contas. Bom, então a execução orçamentária de Salvador tem sido superavitária desde 2017 até o ano atual, né? Então, olha só, 2017 teve um saldo positivo de 453 milhões, 2018 359 milhões, 2018 468 e até agora 601 milhões superavitário, ou seja, ainda tem um saldo para investir aí. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a regra de ouro agora. O que é a regra de ouro? É basicamente o seguinte: o governo quer construir uma linda escola. Não tem dinheiro. Básico. Vai fazer o quê? Empréstimo. Ele pode pedir empréstimo para construir escola? Pode. Mas ele pode pedir empréstimo para pagar os professores dessa escola? Não. Porque as despesas dos professores da escola são as despesas correntes. É o que o governo tem que pagar com seus próprios recursos. Então, o que faz a regra de ouro? Impeça que você pegue empréstimo para pagar despesas que são correntes, que você tem que pagar com seu próprio montante captado, né? Se você precisa pagar mais servidores do que você tem de arrecadação, algo está errado. E aí entra essa jogada, para que você não faça o empréstimo e para quem tem que pagar esse empréstimo seja gerações futuras, ou seja, o próximo prefeito, no caso, né? Então, como é que a gente faz essa continha para saber se o município está seguindo a regra de ouro direitinho? Fácil. A gente pega as operações de crédito e subtrai dos pesos de capital. Esse valor tem que dar negativo, como foi visto aqui. Olha. Em 2017, o saldo foi menos 3, ou seja, legal. Então, a despesa de capital foi maior do que as operações de crédito. Então, foi em 2017, 2018, 2019 e 2020 até agora tem sido assim. Então, por enquanto, Salvador, compra a regra de ouro. Para calcular as despesas com o pessoal e verificar se ela está no máximo, no limite máximo e prudencial da legislação, não é o valor de pessoal que a gente pega daquele item lá de função de educação, né? Não é, é uma conta muito bizarra, muito louca, que eu não sei como é que é feita. Mas assim, tem um documento específico com esse valor que é calculado, tá? Então, em 2017, foi calculado este valor aqui, 2 bilhões e um pouquinho, o que equivale a 41,19% da receita corrente líquida, e que está dentro do limite, está inferior, né, no limite máximo e também do limite prudencial estabelecido pela lei. Tá? Em 2018, está esse valor, lá. Em 2020, ó, em 2018 está dentro, tudo certinho, belezinha. Em 2020 já tem o valor. Mas espera aí, podem me perguntar, mas como assim, cara? Em 2020 já gastou 2 bilhões de reais. Não. É que foi calculado nos últimos 12 meses. Então, como isso aqui é feito de abril, é feito de abril de 2019 até abril de 2020. Aí deu-se 2 bilhões e 300 e poucos milhões de reais aqui. Por isso que já deu isso aqui. Mas e desse receita corrente líquida é do período? É do período também. Então, você daquele período. Mas esses 3 anos aqui, foi feito de dezembro e diante, né? Então pegou o período, o ano cheio, né? E colocou aqui. Então por isso que esse valor de 2020 aqui, até o fim do ano, vai alterar todo o mês. Vai ter uma alteração, tá? Mas no momento, tá dentro também. Para despesas com saúde, o limite legal é de 15%, né? Sobre a receita líquida e transferências constitucionais e legais, né? E em Salvador a gente vê que está ali, né? Estava em 19.2, 9.03, né? Então está naquela. Está caindo, né? Lembrando que isso é o limite mínimo quanto que o município é obrigado a investir. Em 2020 deu esse pulo aí, por conta do Covid também, por causa da temporalidade, né? Está em junho, não sei até quando que vai se manter esse valor alto dessa forma. E as despesas com educação, o mínimo é 25%, foram investidos 29%, 27%, 25%, 22% e está numa. Não, está descendo. Né? Está para baixo esse negócio aí. Educação é sempre visto como despesa, né? Porque a pessoa sai de alguém inteligente e começa a questionar os governantes de alguma coisa, não pode, né?
Podemos concluir, então, que o município de Salvador ele tem uma boa transparência. Ele, inclusive, anexa documentos acima dos solicitados pela LRF. E são eles como os atos administrativos e outras informações. Entretanto, esses documentos eles estão todos em PDF, o que dificulta um pouco a viabilidade, né? Visualização do documento e as análises que podem ser feitas. Daí nós temos como exemplo o governo federal. Tudo bem que é em outro âmbito muito maior, mas segue o exemplo, né? Ele nos traz os dados em forma de arquivo, que eles podem ser facilmente tratados por programas de planilha eletrônica. E assim a gente pode filtrar os dados que deseja mais facilmente. Aqui também a gente era com um dado importante, que foram os gastos na modernização da rede de iluminação pública e na gestão da iluminação pública. É um dinheirinho considerável, né? E aí, vale a pena privatizar ou manter isso aí na mão do Estado, do município, né? Na mão forte do Estado? Dispensar. Outra coisa, dos 87 milhões destinados à segurança pública, que lá a Guarda Municipal e Defesa Civil, 85 milhões é para o pessoal. Então restam só 2 milhões para fazer o resto de atividade, a compra de material, a compra de vestimentos, de veículo, frota e por aí vai. Tem algo errado aí, né? E outra coisa interessante, até porque eu trabalho lá no Detran, né? Então, assim, é que lá tem uma autarquia de trânsito municipal, a Trans Salvador, que faz algumas atividades que seriam exclusivas do Estado pelo Detran. Talvez tenha algum tipo de vínculo, contrato, não sei se tem algum tipo de convênio entre as partes, né, para fazer esse tipo de função. Mas eu fico me tentando, para que vai fazer? Você imagina se tivesse uma autarquia de trânsito municipal também em São José, em Palhoça, e você pudesse fazer os trânsitos em cada uma delas, né? Não faz muito sentido, né? Sempre que você tem um problema de trânsito, você vai acabar indo para o Detran. O que teria aqui em Trans Salvador seria o equivalente ao que tem aqui ao IPUF, não sei se o nome ainda é esse, né, Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, que basicamente é responsável pela colocação de placas das vias públicas, né, identificação. E trânsito é basicamente isso. Tá? Agora lá eu fiquei achando estranho. Será que eles cobram a mais? Estão fazendo uma coisa que não precisaria, porque já é função do Estado fazer? E aqui é um número bem grande, olha só. O Salvador lá gastou 107 milhões em comunicações. Dos 107 milhões, 95 milhões para publicidade institucional, para ações de governo. Fazer aquela plaquinha, aquele outdoor lá, aqui uma obra do governo de Salvador, tudo mais, blá, 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 e outras campanhas, internet, sei lá, campanhas publicitárias que vão para a internet, essas propagandas todas do governo. 95 milhões. É mais do que gasta com desporto e lazer, indústria, trabalho, direito da cidadania e cultura juntos. E é maior do gasto de segurança pública, que a gente viu que era de 87 milhões. Prioridade de cada um, né? Outra coisa que nos chama bastante atenção é que o município, pelo menos em 2017, né, que foi o início a ser analisado por nós, ele utiliza sempre o mesmo perfil de gastos. E em nenhum desses anos ele alcança a quantidade de recursos esperados, as que são disponibilizados para a gente pela LOA, né? Então, o maior orçamento do município é as transferências do Estado e da União. A gente vê isso muito comum, assim, nos municípios, né? Mas é algo que precisa ser observado um pouco maior. Então, Salvador ele conta com 35% de receita de transferência. E nós podemos concluir, né, que Salvador ele tem sim as suas finanças corretas, tanto que elas são aprovadas ou aprovadas com ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Entretanto, tem muitas coisas que devem ser analisadas com mais cautela ainda. Finalizando, então, analisando os dados apresentados, principalmente com o olhar de administradores públicos, nota-se a necessidade de tornar as informações mais acessíveis para que a população em geral possa acompanhar. No município de Salvador, elas ainda são um pouco mais fáceis,
Entretanto, ainda não é tão nítido o que ele quer dizer. Para uma pessoa leiga no assunto, dificilmente vai achar, quanto mais vai conseguir analisar. Então, essas são informações eletizadas, né? Que é difícil de compreensão para a população leiga, e a população não consegue compreender a realidade do município em que vive, o que torna-os ainda mais leigos. Então, como administradores públicos, concluímos que é necessário uma maior publicização dos dados, além dos explicados pelos próprios documentos. Por fim, é isso. Agradecemos a atenção de todos, da professora. Aqui a gente deixa a nossa bibliografia e abrimos para perguntas.